pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Agora nós vamos observar a regra de 3. Nesse momento eu queria avisar vocês o seguinte: nós vamos estudar a regra de 3 de uma forma única, tá certo? De uma única forma. Então por que isso? Porque tem gente que sente dificuldade na regra de 3 quando ela se apresenta de forma composta. Mas isso é porque ele estudou a regra de 3 simples de um jeito e regra de 3 composta de outro. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos observar a regra de 3 por um sistema só, por um método só, o método das setinhas, onde você vai observar se as grandezas são diretas ou se elas são inversas, tá certo? Então, eu já quero avisar vocês e que prestem atenção nessas grandezas, nas colunas das regras de 3, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Beleza? Então vamos lá, olha só aí na tela. Bom, pessoal, nós vamos observar agora a regra de 3, simples e composta, tá bom? E aí eu quero mostrar a vocês a teoria, a definição de regra de 3, tá? O que significa... simples e composta. A simples, olha o que diz, ó, é um método usado para a resolução de problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vamos ler a composta. Regra 3 composta é um método usado para a resolução de problemas em que envolve mais de duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então percebam uma coisa, a única diferença de uma teoria para outra é essa palavra aqui, ó. Na regra de 3 simples eu só tenho duas grandezas. Na regra de 3 composta, eu tenho mais de duas grandezas. Mais de duas. É isso que caracteriza uma regra de 3 ser simples ou composta, tá? Então, quando ela é simples, ela só tem duas grandezas, e quando ela é composta, ela tem mais de duas grandezas, tá certo? E o que é ser diretamente ou inversamente proporcionais, que aparecem aqui nas duas definições. Pessoal, nós vamos utilizar o sistema das setinhas, tá? Então, deixa eu colocar aqui no cantinho o nosso bate-papo rapidinho. Para eu tentar explicar o que é diretamente e inversamente proporcionais. Por exemplo, quando nós estivermos falando de velocidade e tempo, perceba uma coisa, ó. Se eu digo que fulano de tal foi uma velocidade, viajou, fez uma viagem de carro a uma determinada velocidade e gastou um determinado tempo, tá certo? Olha aqui para mim, deixa eu explicar isso aqui melhor, olhando para vocês vão entender isso melhor. Como é que vai funcionar isso? Olha só, eu tenho duas grandezas, vamos imaginar aqui, ó. Certo? Duas grandezas. Quando o valor de uma grandeza aumenta, e isso faz com que o valor da outra grandeza também aumente, significa dizer que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando o valor de uma grandeza aumenta e o da outra diminui, significa dizer que elas são inversamente proporcionais, tá? E como é que isso acontece? Imagine o seguinte experimento, a seguinte situação. Você fazendo uma viagem, né, de carro a uma determinada velocidade. Você está fazendo uma velocidade de 100 km por hora e você gasta 4 horas para chegar ao seu destino. Você viaja 100 km por hora e demora 4 horas para chegar. Se você, olha as grandezas, ó, velocidade e tempo. Se você aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Porque quanto mais rápido você vai, mais rápido, né, menos tempo você gasta para chegar lá no seu destino. Então, quando você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Isso significa dizer que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Aumentou a velocidade, diminui o tempo, grandezas inversas. Isso é ser inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, como por exemplo, carga horária e salário. Tá? Vamos imaginar uma pessoa que receba por hora. A cada hora trabalhada ela recebe um valor. Isso significa dizer que quanto mais ela trabalha, mais ela recebe. Se aumentar a carga horária de trabalho dela, o que vai acontecer com o salário? Vai aumentar também. Então, quanto mais ela trabalha, mais ela recebe. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Beleza? Então, volta aí na tela, rapidinho. Então, pessoal,
o que nós estávamos conversando, né? De velocidade e tempo. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Então essas grandezas elas são inversas. É só isso que eu tenho para entender, tá? Nessa teoria. Elas são inversas. Agora, carga horária e salário, tá? A pessoa que recebe por hora, quanto mais ela trabalha, se aumentar a carga horária dela, o que vai acontecer com o salário? Vai aumentar também, né? Tá certo? Então essas grandezas, a setinha aqui é para cima, ó, e aí elas serão diretamente proporcionais, porque elas estão seguindo o mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Aqui não. Aqui quando uma aumenta, que é a velocidade, a outra diminui, que é o tempo. Então, aqui elas são inversamente proporcionais. Essas aqui são inversas e essas aqui são diretas. Tá? Isso é ser diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui eu tenho grandezas inversas e aqui eu tenho grandezas diretas. Tá bom? Então, regra de 3 simples, só tem 2 grandezas. Regra de 3 composta, tem mais de 2 grandezas. Tá? Tem mais de 2 grandezas. Então, o que nós vamos fazer é observar isso aí na prática de exercícios. Observar isso na prática de exercícios, tá legal? Observe só, vamos observar. Aqui não tem muita coisa para a gente ficar explicando, analisando na parte da teoria, na parte teórica, não. Nós já vamos passar aí realmente para resolver exercícios, para resolução de exercícios. Regra de 3 não tem muito mistério, tá bom? E aí nós vamos praticando isso em meio às questões. Vamos lá, primeira questão, olha o que diz. Acompanha a definição aí. Definição não, perdão. Acompanha a leitura da nossa questãozinha. Um carro faz 66 km com 12 litros de combustível. Mantida a proporção do consumo, quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 27,5 km? Bom, eu vou utilizar essa questão aqui para trazer uma explicação, né, melhor ou uma nova explicação a respeito da teoria. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam nas questões é ter que identificar, na minha interpretação de texto, as grandezas. Olha só aqui, ó, ele faz 66 km com 12 litros. Então, tem aí a quantidade de quilômetros e a quantidade de litros que esse carro faz. Tá beleza? Ok. Aí o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos armar aqui, ó. Um carro faz 66 km com 12 litros de combustível. Mantida a proporção do consumo, quantos litros de combustível, então, quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 27,5 km? Pessoal, quando a minha regra de 3 ela está armada assim, o que que nós temos o costume de fazer? Nós temos o costume de fazer isso aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, direto, né? Mas pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, não façam isso de forma direta, tá? Porque sempre que vocês fizeram isso de forma direta e deu certo, foi uma coincidência. Eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Por que foi coincidência? Porque eu não analisei se as minhas grandezas são diretas ou se elas são inversamente proporcionais. Então eu vou explicar a regra de 3 simples aqui para vocês de uma forma que quando chegar na regra de 3 composta, nós não vamos precisar mais de muita coisa, porque nós já vimos como é que funciona. Tá? Eu tenho que primeiramente identificar se as minhas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Nós vamos fazer uma pergunta, tá? Eu vou colocar, nós vamos fazer essa perguntinha bem aqui. Deixa eu colocar aqui. Isso é amarelo mesmo. Ó, você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Se aumenta o que acontece? Percebam que foi essa a pergunta que eu fiz. Ó, foi essa pergunta que eu fiz, voltando aqui o slide, ó, quando eu trouxe aqui o nosso bate-papo. Ó, eu perguntei assim, ó, se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Se aumenta a carga horária, o que acontece com o salário?
foi sempre essa pergunta que eu fiz para identificar se as grandezas são diretas ou inversas. Aí você dá a resposta. Se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui, então é inverso. Se aumenta a carga horária, o que acontece com o salário? Aumenta, então é direto. Por que é direto? Porque as setas mantiveram aqui o mesmo sentido, e é inverso porque as setas se apresentaram em sentidos diferentes. Tá? Então essa pergunta vai fazer você identificar se a sua regra de 3 é direta ou inversa. Se a resposta for aumenta, a sua regra de 3 ela é diretamente proporcional. Se a resposta for diminui, a sua regra de 3 será inversamente proporcional. Tá bom? E como é que nós vamos fazer isso? Ó, você vai olhar para cá, tá? E aí você vai fazer o seguinte, a coluna do x você vai colocar uma seta para cima. Tanto faz em ser para cima ou para baixo, tá? Desde que você faça na coluna do x. Então a coluna do x, você coloca uma seta para cima. Aí você faz essa pergunta aqui. Aí se a resposta for aumenta, né, se seguir o mesmo sentido, vai ficar para cima a outra seta aqui. Essa seta dessa coluna aqui não importa muito, não interessa. O que vai interessar é a outra, tá? A outra vai importar. A outra que vai dizer se é direto ou inversa, tá? Porque se seguir o mesmo sentido é direto e se seguir o sentido inverso é inverso. Aí você faz a pergunta assim, não esquecendo a interpretação de texto de toda a questão. Perceba que um carro está andando, né, está fazendo alguns quilômetros e ele precisa de gasolina para fazer isso, combustível. Tá? Então, se aumenta, pessoal, a distância que esse carro vai percorrer, a quantidade de quilômetros, se aumenta. O que tem que acontecer com a quantidade de litros? Se aumenta a quantidade de quilômetros para ele percorrer, os litros também tem que aumentar, senão ele não consegue chegar lá. Tá? Aí você, bom, se a resposta foi aumenta, então o que eu estou perguntando aqui? Se aumenta os quilômetros, o que acontece com os litros? Aumenta também. Então, se aumentou os dois, é diretamente proporcional. Aí você pode estar perguntando assim, professor, mas olha aqui, não está aumentando, professor, está diminuindo. Está diminuindo. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou fazer a pergunta se aumenta, se aqui está diminuindo? E agora, por que eu faço isso? Gente, olha só, entenda uma coisa, olha aqui para mim. Na hora de identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, esqueçam os números. Se vocês ficarem olhando para os números, vocês vão se complicar. Esquece número, não preciso de número, tá? Você só vai perguntar para as grandezas se aumenta o que acontece. Se a resposta for aumento, diretamente proporcional. Se a resposta for diminui, é inversamente proporcional, tá bom? Então, esquece número, não interessa se vai estar aumentando, se vai estar diminuindo, esquece, tá? Você só vai precisar das grandezas, beleza? Volta aí no slide. Então, pessoal, esqueçam os números, tá? Esquece, porque você pode se confundir. Então, tá diminuindo, não interessa. Não interessa. Você vai fazer a mesma pergunta. Você não vai perguntar se diminui o que acontece. Não, você vai perguntar sempre se aumenta o que acontece. Tá beleza? Tranquilidade pura até aí? Então, olha só. Ok, né? Se aumenta o que acontece, a gente percebe que aumenta. Então, agora nós vamos armar a questão. Como é que nós vamos armar? Eu sei que é uma questão de regra de 3 simples, ela é bem básica. Talvez vocês conseguissem resolver essa questãozinha da Fundação Getúlio Vargas. Talvez não, vocês conseguiriam resolver essa questão da Getúlio Vargas sem eu ter que explicar tudo isso. Mas eu já estou explicando, pessoal, tudo detalhadamente, dessa forma, com essa primeira questão, para quando chegar lá na parte de regra de 3 composta, não seja mais necessário a gente voltar e explicar tudo novamente. Não, vai ser do mesmo jeito, tá? Como é que nós vamos fazer a partir de agora? A coluna do x, você vai pegar essa coluna do jeito que ela está e colocar em uma equação antes da igualdade. Sempre antes da igualdade, tá bom? A outra coluna é que vai fazer a diferença, essa coluna aqui, ó. Se ela for diretamente proporcional, ela fica do jeito que está. Então vai ficar 66 sobre 27,5. Se ela for inversamente proporcional, aí eu vou ter que inverter. Vai ficar 27,5 sobre 66. Pessoal, só quando eu faço isso, tá? Só quando eu faço toda essa análise é que eu posso multiplicar produto dos meios pelos extremos, tá bom? Fazendo essa multiplicação, nós temos 66 vezes x igual a 27,5 vezes 12, tá? 27,5 vezes 12, faz a continha aí. Isso vai dar 330, certo? Isso vai dar 330. Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. De vez em quando nós vamos fazer umas continhas, tá bom, pessoal? De vez em quando, tá? 27,5 vezes 12. Ó, bora lá.
5 vezes 2, 10, vai 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 7 e 1 vezes 2, 2. Então aqui vai ficar 0. 5 mais 5, 10, vai 1, né? Então vai 5 mais 1, 6, mais 7 vai dar 13, vai 1. E 2 mais 1, 3. Lembra lá das regras de multiplicação, né? Com número decimal. A gente observa que aqui tem uma casa decimal. Então a vírgula anda uma casa para a esquerda, ficando o nosso 330. Tá bom? Então aqui nós vamos ter x igual a 330 dividido por 66. Vamos fazer mais essa continha. Isso vai ficar aqui. Vou fazer aqui do lado, ó. 330 dividido por 60. É isso? Ah, é 66. 66. Bora lá. 66, né? Então aqui 33 não dá... Qual é o número? 4, 5? Acho que é 5. 6 vezes 5, 30. Com 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Deu direto. 330. Então aqui deu 0. A resposta é 5. Beleza. Beleza, pessoal. Olha só, a resposta é 5. Tá bom? Então, a resposta da questão, letra B, de bola. Então, entenda aí, pessoal. Ó, eu sei que é uma questão simples, talvez bem trivial, banal, tá certo? Mas eu preciso que vocês entendam todo o processo da regra de 3. Eu preciso que vocês entendam que regra de 3 simples é algo que se apresenta com duas grandezas apenas. E a regra de 3 composta, o que caracteriza a regra de 3 composta é ter mais de duas grandezas, tá bom? Não é ser direto ou inverso que vai caracterizar ser simples ou composta, não é isso. Ou composta, não é isso. É a quantidade de grandezas. Então essa aqui, como só tem duas grandezas, ó, quilômetro, aqui é minhas grandezas de litros, então é uma regra de 3 simples, tá? Porque se fosse composta, teria mais uma outra grandeza. Mais uma outra grandeza aqui com outros números aqui, ó. Tá certo? Aí eu teria uma regra de 3 composta. Beleza, pessoal? Deu para entender essa questão? Acredito que sim. Né? Vamos na próxima? Vamos observar uma outra questão. Vamos lá. Essa questãozinha foi da Getúlio Vargas. Questão da IESES agora, tá? Para assistente pericial criminalístico. Em 120 dias, 9 pedreiros constroem uma residência. Quantos pedreiros são necessários para fazer outra residência igual em 40 dias? Bora lá. Acho que dá para a gente fazer aqui. Olha só. As minhas grandezas é a quantidade de dias, né? E a quantidade de pedreiros. Eu vou até colocar mais para cá. Ficar com um espaçozinho melhor. Quantidade de dias e a quantidade de pedreiros. Em 120 dias, 9 pedreiros, né? 9 pedreiros constroem uma residência. Quantos pedreiros, então X aqui, ó, são necessários para fazer outra residência igual em 40 dias? Pessoal, perceba que se você não fizer nenhuma análise, multiplicar aqui cruzado, você vai ter o seguinte, ó, não vou fazer nenhuma análise, vou multiplicar cruzado. Eu vou ter 120 vezes x e 40 vezes 9 vai dar 360, né, pessoal? Eu corto um zero com o outro, vai ficar x igual a 36, dividido por 12, isso vai dar 3. Ó, 3 pedreiros. Veja como isso não faz sentido. Como é que 3 pedreiros, como é que serão necessários apenas 3 pedreiros? Se nós temos 120 dias e 9 pedreiros fazem 120 dias, como é que para fazer apenas em 40 dias só 3 pedreiros irão fazer isso? Perceba que isso não tem lógica, isso não faz sentido. Tá? Por quê? Não analisei a minha questão. E sempre que você não faz essa análise de forma correta, você está correndo aí risco, né, de errar a questão. Até porque nessa questão você não iria errar porque não tem 3 aqui. Mas se tivesse o número 3 entre as alternativas, você poderia perder a questão. É isso? Então, bora lá. Vamos analisar aqui o exercício de forma correta. Ó, a coluna do X, você determina um sentido para ela colocando uma seta. Vou colocar para cima. Aí você faz aquela pergunta lá, se aumenta o que acontece. Tá? Então, vamos lá. Se aumenta o número de dias, o que acontece com o número de pedreiros? Essa pergunta, tanto faz você fazer daqui para cá ou daqui para cá. Tanto faz. Tá? O que você achar que fica mais fácil, melhor de você trazer a resposta. Olha só, se aumenta o número de pedreiros,
O que acontece com os dias? Pessoal, se aumenta o número de pedreiros, o número de dias diminui. Porque quanto mais pedreiros, né, eu vou fazer isso mais rápido e essa quantidade de dias vai diminuir. Então a seta aqui é para baixo. Porque se aumenta o número de pedreiros, o que acontece com os dias? Diminui. Se aumenta a quantidade de trabalhadores, a quantidade de dias vai diminuir. Então essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando eu perguntei se aumenta, a resposta foi diminui. Ah, professor, beleza, entendi. Mas então, como é que vai ficar a armação? Vamos lá. A coluna do X, como eu já expliquei, essa coluna do X ela vai ficar do jeito que ela está aí numa equação, sempre você põe ela antes da igualdade. Sempre. A outra coluna é que vai fazer a diferença. Como ela é inversamente proporcional, você inverte, ó, ficando 40 sobre 120. Qual é a diferença? A diferença é que se fosse diretamente proporcional, iria ficar 120 sobre 40. Como é inverso, aí você inverte. Agora é só fazer conta. Bora lá. Corta um zero com o outro. Dá para simplificar, né, pessoal? 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Aí você multiplica agora, ó, x vezes 1, x. 9 vezes 3, 27. Olha só aí a resposta dessa questãozinha aí, ó, tá? Olha a resposta dessa questão. 27 pedreiros, onde está isso? Resposta da questão, letra A. Beleza, pessoal? Então a questãozinha da IES aí, você observou que também não tem mistério. A primeira questão da Fundação Getúlio Vargas foi uma questão de regra de 3 simples, diretamente proporcional, porque as grandezas seguiram o mesmo sentido. A segunda questão da IES foi uma questão de regra de 3 simples de forma inversamente proporcional, tá? Inversa, porque elas seguiram os sentidos inversos. Vamos observar uma terceira questão agora da Fundação Carlos Chagas e observar como é que isso funciona. Olha só, estamos observando aqui questões de bancas diferentes, FGV, IES, agora FCC, prova lá no estado de Pernambuco para nível médio. Olha só o que diz. Em um mutirão para a construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Se X denota o número de pessoas que constroem 6 casas em 8 dias, então o valor de X é igual a quanto? Bora lá, olha só. As grandezas, a quantidade de pessoas, a quantidade de casas e a quantidade de dias. Observe que aqui já tem 3 grandezas, né? Ó, 100 pessoas constrói 4 casas em 12 dias. Então aqui eu já tenho 3 grandezas. Então eu já tenho uma regra de 3 composta. Ok. Bora agora organizar. 100 pessoas constrói 4 casas em 12 dias. Se X denota o número de pessoas que constrói 6 casas em 8 dias, então X denota o número de pessoas que constrói 6 casas em 8 dias. Então o valor de X é igual a quanto? O valor de X é igual a quanto? Pessoal, agora nós temos uma regra de 3 composta. Vamos observar como que essa regra de 3 composta funciona, tá? Como que vai ser, pessoal, do mesmo jeito, entenda, vai funcionar da mesma maneira, da mesma forma. Como, professor? Bora lá, coluna do X, seta para cima. Agora você vai identificar se essas outras duas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa coluna do X. Essa coluna C aqui, que é de casas, é direta ou inversa a P. A D, que é de dias, é direta ou inversa a P, que é de pessoas. Então você pergunta sempre assim, ó. Se aumenta o número de pessoas, o que acontece com o número de casas? Diminui. Porque quanto mais pessoas... perdão, né, pessoal? Aumenta, né? Perdão, aumenta. Se aumenta o número de pessoas, o que acontece com o número de casas construídas? Aumenta. Porque quanto mais pessoas, vão construir mais casas. Certo? Se aumenta o número de pessoas, o que acontece com o número de dias? Aqui diminui. Né? Porque quanto mais pessoas... menos dias. Então entenda que a pergunta é sempre levando em consideração a coluna do X aqui, ó, sempre levando em consideração a coluna do X, tá? Então você não pode fazer a pergunta assim, se aumenta o número de casas, o que acontece com os dias? Se aumenta casas, o que acontece com os dias? Não pode. É sempre fazendo a pergunta direcionada para a coluna do X, que no caso é, ou são, pessoas, tá? Então se aumenta o número de pessoas, o que acontece com as casas? Aumenta. Se aumenta o número de pessoas, o que acontece com os dias? Diminui, porque quanto mais gente, vão fazer mais rápido, vai diminuir a quantidade de dias. Ok, agora como é que fica a armação? Pessoal, da mesma forma, ó, a coluna do X, você coloca em uma equação sempre antes da igualdade. Sempre antes da igualdade. Ao que for direto,
fica do jeito que está, 4 sobre 6. E o que for inverso, você inverte do outro lado, ó. Você inverte do outro lado. Então vai ficar assim, ó. 8, sempre em um processo de multiplicação, tá bom, pessoal? Sempre em um processo de multiplicação, ou seja, vezes, né? Vezes, aí a outra que é inversa, você inverte, ficando 8 sobre 12. Beleza? Então, olha só. O que é direto fica do jeito que está, 4 sobre 6, aqui é a coluna das casas. E o que é inverso também fica do jeito que é inverso, você inverte, na verdade, né? Ficando 8 sobre 12. Agora vamos simplificar, olha só. Vamos simplificar. 8 e 12. 8 por 2 dá 4. E 12 por 2 vai dar... Dava por 6, dá para simplificar mais, né? Vamos lá. Por 2 ainda, aqui dá 2 e aqui dá 3. Agora sim, né? Agora por 2, aqui vai dar 1 e esse 6 vai dar 3. Ok. Então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, organizando aqui, nós vamos ter, deixa eu só organizar, 100 sobre x igual aqui, ó, 4 vezes 1, 4, 3 vezes 3, 9. Tá bom? Aí você multiplica cruzado. Olha só, vamos multiplicar cruzado agora. Aí nós vamos ter 4 vezes x, 4x. E 9 vezes 100, 900. Observe que o 900 dá para dividir por 4. Por quê? Porque termina em 0, 0. Lembra lá dos critérios de divisibilidade? Então, terminou em 0, 0. Ou os dois últimos podem ser divisíveis por 4. Então, essa divisão aqui será exata. 900 dividido por 4. Bora lá, bora fazer essa continha aqui. 900 dividido por 4, né? 9 por 4 vai dar 2. 4 vezes 2, 8. Sobra 1. Baixa o 0. 10. 10 por 4 vai dar 2, né? Então, 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Baixa o outro 0. 20. Então, vai dar 5. Ou seja, 5 vezes 4, 20, né? Ou seja, a resposta será 225 pessoas, né? 225 pessoas será a resposta da nossa questão. E isso vai aparecer na letra D de dado. Deu para entender? Deu para entender aí direitinho, pessoal? Questão de regra de 3 simples e composta. Beleza? Olha só aqui para mim. Gente, nós fizemos aqui nesse primeiro bloco 3 questõezinhas. Eu mostrei a vocês a parte teórica, a definição, né? E nós observamos 3 questões. Uma de regra de 3 simples diretamente proporcional, outra de regra de 3 simples inversamente proporcional e outra de regra de 3 composta, que vocês observaram que essa regra de 3 composta, ela pode ter grandezas diretas e também pode ter grandezas inversas. Assim como pode ter grandeza só direta, grandezas só inversas, tá bom? Então nós fizemos 3 questõezinhas aqui nesse bloco para mostrar a vocês a essência de regra de 3. O que pode acontecer na tua prova? É isso aí. O que pode acontecer, regra de 3 simples direta, regra de 3 simples inversa ou uma regra de 3 composta. É isso que pode acontecer. Só que agora, nos blocos subsequentes, nós vamos observar as variantes dessas questões. Como que essas questões de regra de 3 simples e composta, elas podem acontecer de forma diferente. Tá? De uma forma que talvez tenha uma pegadinha que vá ali te derrubar. E aí eu quero mostrar a vocês esses detalhes. Entendam outra coisa. Regra de 3 é um assunto que sempre aparece nos editais porque cai muito de forma indireta. Ou seja, dentro de análise combinatória, dentro de probabilidade, dentro de geometria, vocês vão observar regra de 3, tanto simples quanto composta. Beleza? Espero que tenham entendido essa base de regra de 3, esse alicerce que nós construímos aí para poder responder questões um pouco mais detalhadas nos próximos blocos. A gente encerra isso por aqui. Eu espero você no próximo bloco. Um abraço e até lá. Valeu!